E aí, pessoal, faz um tempo que eu não gravo aqui para o canal. Claro que estou muito ocupada, né? Aqui o canal é um lugar para a gente fazer uma troca mesmo de informações. É quando eu trago algumas coisas relativas à educação, né? Relativa às curiosidades que afetam a educação de crianças, jovens, adolescentes. E para ajudar, muitas vezes, através do nosso diálogo, a mães, pais e demais responsáveis. Esse é o objetivo do canal. E aí, quando eu estou com muita tarefa, muita coisa para fazer, eu sou uma pessoa que trabalho muito, né? Eu sou professora, então eu produzo conteúdos de aulas, dou atenção para os meus alunos, mas também faço meu doutorado em educação, sou mãe e responsável pela casa, por tudo, enfim, e você sabe como que isso é difícil. Então, por conta disso, fiquei aí umas 3 semanas sem conseguir gravar nada. Mas hoje eu trouxe aqui para você um debate que está aí dentro da vida das pessoas na nossa sociedade, que tem a ver diretamente com a falta de tempo, né? A impressão que dá é que a gente não tem tempo para nada. E essa semana, na sexta-feira, eu fui num evento da Ela, que é a revista Ela da Globo, e chamou-se Ela Inspira. E um dos debates que estavam lá e que me chamou muito a atenção era em relação à falta de atenção que a família tem dado para os adolescentes. E em como que isso é tão perigoso, já que o adolescente que hoje tem acesso à internet e a tudo que vem da internet, e quando ele não está com isso monitorado, com esse uso da internet, que vocês sabem, a internet é o mundo, né? É o mundo que entra na nossa casa. E quando o adolescente ele não tem a supervisão de ninguém, isso é muito perigoso. E aí, as debatedoras que estavam lá, numa mesa interessantíssima, né, com a Maria Ribeiro, com a Ediane, que é uma psicóloga que aparece muito nas redes sociais, e com a juíza da primeira vara, Vanessa, né, e essas mulheres falavam muito disso, da importância dos responsáveis estarem atentos aos adolescentes. E ali, quando elas estavam falando, eu fiquei pensando, eu como mãe, e minhas amigas também, que eu observo e converso com elas enquanto mãe, de esse lugar que nós estamos, né, tendo que ter o cuidado, de ter a atenção, também não é fácil, porque nós estamos trabalhando muito, né? Então, assim, muitas mães saem de casa às 5 da manhã e só vão chegar em casa à noite. Não é porque ela queira, é porque ela não tem outra opção. Muitas famílias chefiadas unicamente por mulheres. Né? A gente ainda tem uma sociedade em que os homens vão embora, muitas vezes. Então, e quando não vão, estão em casa e não estão assumindo essa responsabilidade de conversar, de orientar, de estar ali junto daquele adolescente. Então, assim, falando aqui como mulher, né, como mãe, é, acho que existe um debate que é um debate que intersecciona esse debate em relação à questão dos adolescentes, que é o que, que nós podemos fazer dentro de uma sociedade em que as mulheres estão extremamente sobrecarregadas. Então, eu vou começar o meu papo aqui com quem ainda não tem filho, né? É, e esse papo com quem não tem filho, com as mulheres principalmente que não têm filho, tem a ver aí com a gente pensar no que significa ter filho, né, gente? Ter filho não é uma coisa simples, é algo que é para a vida toda, então
você vai ter o filho e ele vai ficar sob a sua responsabilidade ou sob a sua preocupação o resto da sua vida. E a gente não conta hoje, em primeiro lugar, nem com uma sociedade que pensa essa adolescência, uma sociedade que está preocupada com esse jovem, de fato, porque um elemento disso é a gente não ver a regulação das redes sociais. É importante regular, é importante, sim, colocar controle etário, ou seja, de faixa etária, para a utilização de redes sociais. E isso quem tem que fazer, meus amores, é o governo, são os deputados que fazem as leis, não é? Eles têm que fazer essa regulação. E a grande questão é por que não fazem? Por que a gente tem um ambiente que é um ambiente virtual totalmente é, desregulamentado? Isso é uma questão muito séria, gente. Isso é uma questão que não é bobeira, não é para a gente deixar é, sem um debate na sociedade. Então, a gente está numa sociedade que, para quem aí não teve filho, é importante que saiba que ter filho tem que ser um direito e que esse direito ele não tem que ser só nosso, só individual, porque a criança que a gente coloca no mundo, jovem, ele vai dar prosseguimento à sociedade, está aí. Né, os dados do IBGE dizendo que muito provavelmente em 2050 nós vamos ter mais idosos no Brasil do que crianças. Então, qual o impacto disso na sociedade? Tem um impacto para todos nós, você gosta ou não de criança, mas todos nós fomos crianças para sermos adolescentes, para sermos adultos, e é um ciclo da vida. E aí, que o Estado não está tomando nenhuma responsabilidade, como deveria, com algumas coisas, como, por exemplo, a regulação das redes. E acho muito importante assim que a gente tenha essa regulação, porque não é possível que qualquer pessoa fale qualquer coisa na internet e que isso passe assim. Para isso, a gente tem profissionais, né? Tem educadores, como eu, sou uma educadora, me formei para isso, fiz faculdade de ciências sociais, fiz mestrado em sociologia, fiz faculdade de pedagogia, hoje estou no doutorado, ou seja, eu estou estudando para a produção de um conteúdo, para eu não vir aqui falar qualquer coisa. Assim, nós temos os jornalistas, existe a faculdade de comunicação, né? E não é que quem não tem a formação não possa se comunicar, pode se comunicar, mas o que não pode é essa comunicação não ter nenhum filtro. E aí não é filtro de maquiagem, não, gente. É filtro mesmo de conteúdo. Porque as nossas crianças e os nossos jovens ficam completamente à mercê. E aí não é só isso. O Estado, ele também precisa prover à sociedade de estrutura. Nós não temos ainda, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, e acredito que no Brasil praticamente todo, você não tem escolas públicas em horário realmente integral. Né? Eu mesma não coloquei meu filho no Fundamental 1 numa escola pública, porque as escolas públicas, no máximo, iam até 2h30 da tarde. Eu tinha que trabalhar até 6h30 para sustentar a criança, gente. Não é? Outra coisa, né? O judiciário ele é na verdade, ele expressa o machismo que tem na sociedade. Como é que pode, né, que não haja ainda uma lei que de fato puna o pai que vai embora e que não paga nem sequer pensão, ou que paga R$ 200 de pensão, e fica lá o cara sem responsabilidade nenhuma. E aí a mãe tem que entrar com uma ação para que o cara pague para o filho dela, ou seja, deles, né, que na verdade é o filho dos dois, para que ele cumpra a obrigação dele, a mãe que tem que correr atrás, ou seja, ela tem que ou ir numa defensoria pública, que infelizmente não é o que nós precisamos ainda, né? Ela ainda é muito precária, a defensoria pública, ou então, muitas vezes, ela não consegue nem ir à defensoria pública, ela vai pagar um advogado, ou seja, ela vai gastar dinheiro para pagar o advogado, é ela que vai se indispor, com muitas vezes com
chefe, com patrão, sei lá quem, porque ela vai ter que faltar, porque ela vai precisar garantir esse direito. Gente, existem múltiplas formas do Estado simplesmente não garantir o direito dessa criança e desse adolescente, né? E então, para quem não teve filho, tem que saber disso tudo, que nós não temos e não há garantia de nada. Você pode ter o filho certinho com um cara que para você pareça super maneiro, e acontecer como já aconteceu com pessoas que eu conheço, que o cara chegou no meio da gravidez e falou: "Ai, acho que eu não estou preparado para ser pai", né? Ou o cara ser pai e falar: "Ai, eu amo, amo, amo", e tá, mas eu não quero cuidar todo dia, não, né? Ou o cara ficar com você, estar lá, e a mulher ainda ter que tomar conta do próprio cara, cuidar das coisas dele, enfim. Gente, e o Estado, ele dá o quê? Não dá nada, porque aí essa mãe, ela tá com o filho, tá tendo que correr atrás de tudo. Ela, se não tem plano de saúde, que é um negócio caríssimo, vai ter que usar o SUS, e o SUS é maravilhoso, mas ainda não é o que a gente precisa. A gente precisa da ampliação do SUS para as mães. A gente precisa de escolas em tempo integral. A gente precisa que a escola faça um papel que é um papel que vai além só da transmissão do conteúdo, que é um papel de cidadania, de educação mesmo. Por quê? Porque a criança está a maior parte do tempo na escola, não adianta nada a mãe chega em casa, educa a criança fica lá na escola, 6, 7 horas na escola, ouvindo um monte de bobagem de outras crianças, e o educador passar pelas crianças e não está fazendo ali um trabalho pedagógico constante, porque todos os espaços da escola são educativos, não é? E aí a gente precisa de quê? Que o poder público ele remunere melhor esse professor, ele precisa que esse professor tenha uma redução de carga horária para que ele possa pensar mais a educação. Precisa que esse professor tenha dedicação exclusiva numa escola só, e para isso o poder público tem que pagar mais. É investimento, gente, da mesma forma em que nós, enquanto mães responsáveis, investimos o nosso dinheiro no nosso filho, o Estado também tem que investir, gente. E é investimento que não é o Estado investindo para o meu filho, é o Estado investindo para um cidadão melhor nessa sociedade, para uma cidadã melhor nessa sociedade. Então, quem ainda não pensou em ter filho, considere observar isso tudo. E para as mulheres, e agora é o que eu vim falar exatamente para as mulheres que têm filho, ou as que vão querer ter, enfim, ou que não querem ter, né, que é um direito nosso, sobre o nosso corpo. Eu trouxe aqui 3 livros que me marcaram muito. Da minha história aí de educadora e de mãe, né? O primeiro deles, que eu li, em primeiro lugar, eu vou pela leitura que eu fiz. Em primeiro lugar, qual a leitura que eu fiz? Foi esse aqui. Precisamos falar sobre Kevin. Esse livro aqui, que deu até origem a um filme, que é Precisamos Falar sobre o Kevin, que é desses atores que estão aqui na capa desse livro, tá vendo? Esse livro aqui é um livro que vai falar sobre a relação de uma mãe, né, com um filho, que há um dilema ali, né, dessa mãe com esse filho, né, que essa mãe percebe que esse filho é diferente, né? E aí existem conflitos dela do que é ser mãe e de como se colocar como mãe e das angústias, das dores, né? Porque, por exemplo, um momento desse livro que me marcou muito fala do momento em que ela, essa mãe, tá com o filho dela no bebê e o bebê dela não parava de chorar, chorava, 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 chorava. E aí, essa mãe andando com o carrinho na rua, o bebê não parava de chorar, não parava de chorar, ela não aguentava mais, porque ele chorava o tempo inteiro, e ela sozinha,
nesse papel, não tinha uma coletividade, né, que tivesse cuidado. E aí ela para numa obra em que os operários da obra estão com uma britadeira tão alto, tão alto, tão alto, e ela para e ela sente que alívio ouvir a britadeira e não ouvir o choro do bebê, sabe? Porque é, a britadeira, aquele barulho enorme, monstruoso, era muito mais aliviante para ela do que ficar ouvindo o choro de um bebê que trazia uma série de angústias que tinha a ver com os sentimentos dela de incompetência, que ela achava que ela era incompetente para cuidar daquele bebê, sabe que a falta do entendimento dela em relação aos choros dele, a sensação de inadequação dela naquele papel de maternar, de mãe, que na verdade vem com uma série de ideologias do que é ser mãe nessa sociedade. Então, nos é cobrado o que não é cobrado de um homem, por exemplo, né? O modelo do que é ser mãe é quase que angelical, né? Nossa Senhora, né? É a mãe pura, né? É a mãe que não tem desejo, é a mãe que não tem vontade, é a mãe que não tem raiva, é a mãe que dá, só dá, né? Ela nunca tem nada para ela, né? É a mãe de doação plena e completa, é um ser praticamente purificado, é um modelo, né? Que é visto na nossa sociedade, que nós sabemos que não é isso. Né? Nós somos mulheres, seres humanos, tá, gente? Somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos complexas. E na nossa complexidade, nós temos vários sentimentos de raiva, de desejo, de medo, de angústia, né? De arrependimentos, por exemplo. Né? Então, esse livro, Kevin, aliás, precisamos falar sobre o Kevin, vai falar então dessa mãe com a relação com o filho, e esse filho, né, é um filho que vai, num determinado momento, quando já adolescente, bem para lá dos seus 17 anos, 16, 17 anos, não lembro bem a idade exata, ele faz uma daquelas coisas horrorosas que acontece muito nos Estados Unidos, principalmente, que ele vai na escola dele, entra armado e metralha todo mundo lá, né? E, e então o filho dela, né, que ela já tem uma série de questões com ele vira um criminoso, né, que mata seus colegas, professores, na escola. E ela fica tentando entender por quê, o que acontece, aonde que ela falhou, né? Qual foi a falha dela para ela não ter visto isso, sabe? Então é uma dor muito grande e principalmente a impressão que dá é que parece que a gente faz tudo sozinha, né, gente? E não é assim. Nós estamos dentro de uma sociedade. Nós não estamos fora dela, nós não somos ETs que baixamos aí o nosso disco voador com o nosso filhinho e estamos andando de disco voador por aí, cada uma no seu disco voador. Não é assim. Os nossos filhos estão dentro de uma sociedade, eles estão aqui, estão fazendo parte, assim como nós. Então, a gente cobrar, né, só da mãe ou só da mãe do pai, enfim, só da família que dê conta de tudo, a gente sabe que é impossível, porque os nossos filhos, eles vão, filhos e filhas, tá? Eles vão também realizar aprendizados em todos os cantos da sociedade. Então, é preciso que a sociedade pense ela mesma, tá? Ela se pense, ela se repense, ela se reflita, né? Então, esse livro eu acho que vale muito a pena, tá? A leitura dele. Um outro livro que eu vou trazer aqui, para não ficar muito longo, porque senão o pessoal não tem paciência de ficar ouvindo, e com razão.
Um outro livro que me marcou muito, principalmente num momento assim que a minha maternidade estava muito cansativa, porque eu estava muito cansada, gente, né? Meu filho era bem menor, então demandava muito mais, eu sozinha com ele, né? Porque eu acho que pai que pega de 15 dias não dá conta de nada, né? É a gente que dá conta no dia a dia. Então, outro livro que me marcou muito foi esse aqui, Mães Arrependidas. E não é que eu esteja arrependida da minha maternidade, de fato não estou, não teria problema em dizer se estivesse, mas eu não é um caso meu de arrependimento. Mas esse livro aqui, da Orna Donut, tá? Aqui, ó, Orna Donut. Esse livro aqui, ele vai falar de mães judaicas, né? Que, que ela começa a pesquisar essas mães, entrevistar, e vocês sabem que a cultura judaica tem uma coisa muito forte com a maternidade. A mãe judaica, né, é uma mãe assim que é, digamos, uma matrona mesmo, né, que organiza, que cuida. Então, ela vai falar aqui no livro, tá, gente? Não sou especialista em judaísmo, mas ela vai falar aqui no livro que essas mães da cultura judaica lá em Israel, elas são mães que praticamente foram mães compulsórias, né? Que a mulher judaica é meio que cobrada desse papel de ser mãe. E aí ela vai entrevistar várias mulheres, né? Principalmente mulheres que os filhos ou estão pequenos ou já saíram de casa, e principalmente as mulheres em que os filhos foram embora, elas se recuperaram da vida delas. E muitas relatam que se arrependeram mesmo. E quando eu falo de um sentimento de arrependimento, gente, é de ter ficado arrependida mesmo. Tipo, se eu voltasse, faria tudo diferente, não teria filho. Tipo isso. Então, ela vai aqui mostrar como que esse ser mãe, né, esse sentimento do ser mãe, ele é tão construído socialmente, e como que essa construção social ela é tão maléfica para as mulheres, né? Porque é como se nós não fôssemos passíveis de de, de ter falhas e de não querer determinadas coisas, como, por exemplo, num determinado domingo querer encontrar os filhos. Quer fazer outra coisa, gente. E qual é o problema? Né? Aí ela vai falar sobre esse modelo de mãe, né, que foi construído lá, desde lá do Velho Testamento, que é um modelo de uma mãe que ela praticamente ela não existe, ou de uma mãe em que a anulação dela própria é a sua essência, né? Ou seja, ela vai ter que essencialmente se anular completamente para cumprir aquele determinado papel. Porque assim, algumas mulheres vão ter realmente um amor, uma vontade, um desejo, uma vocação, digamos assim, para realizar um determinado tipo de maternidade que condiz com um modelo aí geral, mas muitas outras não terão, né? Não só porque por conta da sua estrutura, porque às vezes não tem estrutura nem financeira, nem psicológica para aquilo, quanto no sentido da pessoa realmente ter, sabe, não ser o lance dela, né? E como que nós, desde pequenininhas, desde meninas, crianças, somos levadas a ter que cuidar, né? Então, o ser que educa, ele é educado a educar, né? E não à toa, os homens, na sua maioria, na sua grande maioria, não são educados para educar, ou para cuidar, ou para, né, dedicar a sua vida, o seu tempo, né, para cuidar de outrem, né, digamos assim. Então, Mães Arrependidas, ele dá aqui
um sentimento muito interessante, porque ela dá um espaço para essas mães falarem do que estão sentindo de verdade, tá, gente? De verdade. Bom, o terceiro livro que eu super recomendo é da Vera Iaconelli, Manifesto Antimaternalista, tá? E a Vera Iaconelli é uma psicanalista, ela escreve na Folha de São Paulo, e eu gosto muito dela, sabe, do trabalho que ela faz. E aí ela aqui, esse livro eu marquei todo, porque ela mostra como que essa maternidade, né, é, ela, ela é construída principalmente a partir lá do século XX, a partir até de conquistas de determinadas mulheres da burguesia, né, que era o dinheiro a esse o direito a esse maternar. E aí, como que é, isso foi construído e que, da mesma forma que foi construído numa perspectiva cultural, pode ser desconstruído, né? Mas é claro que é muito mais profundo do que isso. Esse livro é bem profundo, né? Inclusive, ela vai falar aqui da psicanálise, né? É, como que a psicanálise ela reafirma, né, alguns estereótipos, de certa forma, né? Enfim, eu super recomendo esse livro para quem quer pensar a questão da maternidade é, a partir de um outro discurso, de um outro olhar, de uma outra forma da gente se constituir. E isso tudo, gente, eu comecei falando por conta dessa cobrança que é feita para nós, mulheres, mães, de ter que supervisionar, né, o filho adolescente, acompanhar. E a gente sabe que, na grande maioria das vezes, esse cuidado sobra para a gente e nós estamos realmente muito cansadas do Estado não fazer a sua parte, porque não está fazendo, né? Assim, dentre todas as outras coisas que eu falei lá no início do vídeo, uma delas que precisa ser discutida é o direito à cidade, né? Que cidades são essas que nós temos, principalmente as metrópoles, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, em que o espaço ele não é cuidado para que as crianças e os adolescentes possam estar bem nesse espaço. Então, quando a gente fala de segurança pública, por exemplo, né, quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala de transporte público, né, quando a gente fala de espaços públicos de lazer, quando a gente fala de qualidade no ar, quando a gente fala de poluição sonora, tudo isso, gente, a gente está falando da necessidade que temos de incluir todas as pessoas da cidade. Agora, aqueles que são menores de idade, que estão sob a supervisão de adultos, e lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todos nós somos responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, ou seja, você pode não ter filho. Agora, se você está passando na rua e você está vendo um adolescente ou uma criança passando por uma situação difícil, é sua obrigação ajudar, intervir, cuidar, porque ele é um menor de idade, ele é um cidadão incompleto ainda. Então, quando a gente fala de inclusão na cidade, a gente está falando muito de como que essa cidade cuida dos seus vulneráveis, que são as crianças, os adolescentes e os idosos, que também são vulneráveis. Então, o Estado não está fazendo a sua parte. Estão aí as cidades em que nossos filhos não podem ter autonomia, porque vai ter autonomia como? Nessa história toda. Tá entendendo o negócio como é que é? Então, como eu comecei falando sobre isso, na verdade, o maternar, ele é muito sobre isso, né? É sobre a gente pensar que mãe é essa, né? Será que a mãe que está na comunidade, que está na favela, ela consegue sair em paz,
sabe, para trabalhar, sabendo que vão ter outros cuidados, gente. E tem que ter, não pode ser obrigação de uma só pessoa, porque essa criança, para ela ser uma cidadã, ela precisa conviver em diversos espaços, não é só na casa dela, agarrada na barra da saia da mãe dela. Ela precisa ir para a escola, ela precisa ir para o esporte. Né? Ela precisa poder sim andar na rua, porque andar na rua é educativo também, né? Então, essa mãe, o que ela está podendo, gente? Né? Ou a mãe que, mesmo tendo algum apoio, ela tem muita responsabilidade sobre as suas costas, não é? Que escola é essa que ela está tendo condições, essa escola, de cuidar, né, de preparar esses profissionais para cuidarem desse adolescente, orientar, né? E que sociedade é essa? Que está aí numa lógica de culpabilizar os indivíduos, porque é mais fácil dar mais dinheiro culpabilizar os indivíduos, né, gente? Claro, dá mais dinheiro para todo mundo, para a indústria da farmácia, porque aí, se a culpa é minha, eu vou no psiquiatra, porque eu não estou dando conta, eu vou tomar meu remedinho, né? Ah, se a culpa é minha, né? Eu que tenho que arrumar dinheiro para ter um carro para levar e buscar meu filho, porque eu não estou dando conta dele. Ele precisa ir para a escola, ele não pode andar na rua sozinho, então eu vou, sabe? Aí eu vou gastar mais dinheiro. Né? Ah, se a culpa é minha porque o cara foi embora, né? Ah, então é porque eu sou incompetente, eu sou uma porcaria, vou me botando para baixo e eu que tenho que dar conta de mim, das minhas crises, do adolescente que está também dando crise. Gente, é muita loucura, né? Então, não, a sociedade tem que assumir também a parte dela, tá? Tem que assumir sim, gente. E quando eu digo sociedade, quem é? Os governos, por exemplo, no Rio de Janeiro, Eduardo Paes está preocupado em fazer eventos ao invés de estar preocupado em cuidar das ruas, em garantir segurança nas ruas. Ele está preocupado em, como aconteceu ontem, a passar nas ruas tirando os objetos dos moradores de rua, né, recolhendo aquilo tudo, sem dar assistência àqueles moradores. E lembrando que entre os moradores tem muitas crianças e adolescentes que estão lá desamparadas. Né? Então, que gestor público é esse que não está preocupado em garantir o cuidado diário com esses adolescentes, né? E principalmente na escola. Enquanto o gestor público não tiver responsabilidade com a escola, não investir de fato na escola, e investir na escola não é explorar trabalhador, não, seja ele professor, merendeira, inspetor. Na verdade, dar recursos. Reduzir a carga horária de professor é essencial para o professor estar tranquilo, gente, para cuidar das coisas, inclusive da vida dele, né? Porque ele tem vida também, né? Então é muita coisa que é para a gente pensar. E, Simone, o que eu faço com isso tudo? Respira. Respira e elabora, tá? De que forma? Bom, assim, em primeiro lugar, coloca se teu filho, adolescente, tem um telefone celular, coloca um aplicativo de controle desse celular. Tem vários aí, eu posso até indicar alguns se quiser. Coloca lá um controle e explica para ele com firmeza que ele é menor de idade e que todo celular, computador dele terá que ser averiguado por você, ou pelo pai, ou pela avó, por alguém, né, adulto, e que é, aquele é um espaço, né, o celular é um espaço que é público, porque chega um monte de coisa de tudo quanto é lugar lá, então ele está tendo acesso a um espaço público. Primeira coisa é essa, um mecanismo de controle. Segunda coisa, busque fazer parcerias com a escola do seu filho, da sua filha. Sempre indo lá conversar, cobrar quando tiver que ser cobrado, tá? Mas propor também ações e se dispor, caso você possa tenha tempo, mas se não tiver tempo, organizar um grupo de mães,
né? Pedir para que a escola ajude esse grupo de mães a entender mais essa adolescência de mães e de pais, claro. É porque é minoria, tá, gente? Desculpa falar mãe. Eu falo mãe, não é pelo machismo, não, é porque, infelizmente, o que a gente vê é que a maior parte das vezes são as mães ou até avós que vão na escola, né? Então, faça essa rede, né? É, converse muito com seu filho ou sua filha, da importância dele ter responsabilidade diante das coisas. É preciso a gente falar a verdade, conversar com os nossos filhos, falando a verdade para ele. Olha, a vida está assim, né? E de que forma você pode me ajudar para que você não se ferre, porque eu não quero que você se ferre. Primeiro, porque eu te amo. Segundo, que se você se ferrar, eu me ferro também. E terceiro, né, que é importante a gente vir ao mundo para ser feliz, para buscar uma felicidade, né, gente? Não é ser feliz, eu vou ser feliz até. Não, mas ter um pouquinho de felicidade é importante, né? E depois, cobre dos gestores públicos. A gente precisa cobrar que o Estado faça parte dele. Então, assim, gente, desculpa, mas palestra que só responsabiliza a família está errado. É preciso que a gente fale da responsabilidade dos governos, seja ele em âmbito municipal, âmbito estadual e âmbito federal. Eles têm responsabilidade, sim. E essa responsabilidade, ela tem que vir e aparecer, coisa que não está aparecendo. Porque vamos falar aqui sério para fechar esse assunto agora, né? É, um monte de homem que é governante aí, um monte de homem, a maioria homem, que não está fazendo a sua parte, entendeu? Não está cuidando das crianças, não está cuidando dos jovens, pelo contrário, você vê aí como você vê esse senhor Carlos Lupe roubando, ou roubando não, desculpa, não foi isso que eu falei, não foi, mas assim, sendo negligente, que é o que está aparecendo nos jornais, com um rombo no INSS, que, gente, INSS que é para aposentado, para gente pobre, entendeu? Para gente que precisa, para gente. E o cara sendo negligente, um homem. Então, assim, desculpa aí, mas a gente só tá vendo o homem fazer bobeira, besteira, porcaria, entendeu? Aí nas gestões de prefeituras, de, de estados e de, de bom, ministérios e presidência. Vamos dizer assim, todos eles. E eu não estou falando aqui de governo A, B ou C, estou falando de todos que a gente está vendo governar hoje. Não estão governando para e com os trabalhadores e trabalhadoras. Não estão. Estão governando para eles, para as suas necessidades individuais. Como numa escala menor, muitas vezes os homens fazem dentro da família. Enfim, então a gente precisa fazer essa crítica e entender que nós somos mulheres poderosas, maravilhosas, mas não somos heroínas, não somos guerreiras, não. Nós somos pessoas responsáveis, que estamos responsáveis para fazer o que nós precisamos fazer. Agora, não vem jogar no nosso lombo, não, gente. Não vem, não, jogar aqui no meu lombo, não. Vamos cada um assumir a sua responsabilidade, tá? Leiam os livros, se formem, participem do canal Pensando com Si, porque é um prazer, uma alegria vir aqui falar e trazer um pouco aí dessa experiência minha de vida como educadora, como pessoa, como mãe, tá? Beijo, beijo, beijo. E a gente se vê até a próxima Pensando com Si.